Olá, olá, meninos e meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me ouvindo agora, né? Dependendo do horário que vocês irão me ouvir, né? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? E se cuidando por aí. Bom, primeiro de tudo, né? Uma feliz volta às aulas para vocês, né? Infelizmente, mesmo nesse momento, mas nós iremos fazer, na verdade, né? O que der, né? O que for possível para que a gente consiga cumprir o melhor possível, tá bom? Vou me apresentar para vocês que ainda não me conhecem, né? Nós não tivemos oportunidade no primeiro módulo, então vou me apresentar. Eu me chamo Érica Viana, né? Sou biomédica, tá? Sou professora na instituição também há um tempo e vou ministrar para vocês algumas disciplinas, uma delas será a microbiologia, tá? Além de outras disciplinas que a gente vai entrar também, tá bom? Bom, então para a gente começar o nosso conteúdo, né? Resolvi trazer uma introdução para a gente sobre a microbiologia, tá? Então, alguns conceitos gerais, né? Quando falamos em microbiologia, a gente pode dividir a palavra em duas, micro e biologia. Biologia é o estudo e micro, pequeno, né? Então, o estudo da biologia ali dos seres microscópicos, né? O que são esses seres microscópicos? Que não são observados a olho nu, né? Então, aquilo que eu não consigo ver a olho nu mesmo, ali sem a ajuda de um microscópio, são seres microscópicos, obviamente, e por isso serão estudados aqui na área da microbiologia, certo? Que seres microscópicos são esses que a gente está tratando, né? Então, a gente, quando dividimos esses seres microscópicos, eles podem ser, vamos dividir assim, pequenos, dizer que pequenos, ou muito pequenos, né? Então, nós temos seres muito pequenos, como, por exemplo, os vírus, que só podem ser vistos sob a microscopia eletrônica. Esse tipo de microscopia, pessoal, é uma microscopia mais rebuscada, né? A gente tem até vários outros tipos de microscopia eletrônica. Então, a gente tem microscopia eletrônica de varredura, a gente tem microscopia eletrônica de transmissão, né? Essas são as principais aí, as duas que a gente mais vê, né? E essa microscopia eletrônica, então, nós conseguimos visualizar micro-organismos até 100 nanômetros. Esse nm que vocês estão vendo aqui é uma unidade de medida chamada de nanômetro, tá? Então, nós conseguimos visualizar seres de até 100 nanômetros, como, por exemplo, os vírus, que eu disse a vocês. Diferente de quando a gente vai aumentando um pouquinho o tamanho desses seres, que a gente consegue visualizá-lo a microscopia óptica, né? Como, por exemplo, os seres que principalmente a gente vai estudar aqui, nesse período agora, as bactérias. Então, são seres que já têm tamanho de micrômetro, ou seja, é um pouquinho maior. Então, já podem ser vistos sob a microscopia do tipo óptica. E diferentes ainda dos seres que podem ser vistos a olho nu, como, por exemplo, alguns parasitas, alguns vermes, como a lombriga, né? O ascaris, que pode ser visto a olho nu, tá? Então, os micro-organismos, eles têm diferentes dimensões, diferentes tamanhos, e por conta desses diferentes tamanhos, a gente consegue observar em diferentes microscopias, né? Diferentes tipos de microscopia aí, certo? Então, microbiologia estuda os seres que são vistos no microscópio, ou seja, por exemplo, as bactérias, tudo bem? Bom, a microbiologia, ela surgiu ali, né, através de vários estudiosos, por meio de vários deles. Um deles foi o Robert Hooke, em 1665, pessoal, olha só há quanto tempo nós já estamos falando, que observava uma estrutura emaranhada em uma fatia de cortiça. Então, ele observava isso daqui, né, no microscópio, que era desse jeito. Era um ocular só, então, assim, era bem ainda arcaico, né, nada se conhecia muito a respeito disso. Essas unidades que ele observou foram nomeadas por ele de célula, né? Então, essa estrutura emaranhada que ele viu numa fatia de cortiça foi chamado de célula. Mais tarde, um pouquinho, veio, né, outro estudioso que acreditava na teoria chamada de geração espontânea. Bom, o nome já diz, algo que surge espontaneamente, né, pessoal?
será que existe isso, né? Algo surgir espontaneamente? Então, acreditava-se que quando o indivíduo morto se unia aos elementos como água, fogo, terra e ar, era possível gerar uma vida a partir do nada. Essa era a teoria da geração espontânea. Então, ele fez esse experimento aqui. Ele colocou um pedaço de carne nesse... Francisco Redi, né? Colocou um pedaço de carne nesses frascos aqui, né? E deixou alguns abertos e outros fechados. Estão observando? E outros bem fechados. Obviamente, os que estavam bastante fechados, a mosca não entrou, né? Os que estavam abertos, obviamente, a mosca entrou e colonizou ali naquela carne, naquele pedaço de carne. Ou seja, carne mais ar igual a moscas e larvas, né? Ou seja, será que isso surgiu espontaneamente, né? Então, na época ainda não se sabia muito bem que entrando em contato com o ar, esses micro-organismos poderiam surgir, né? E aí, mais ainda um pouco para frente, cerca de 1861, veio um outro estudioso, esse sim foi considerado o pai da microbiologia, como botei aqui para vocês. Então, Louis Pasteur, foi ele quem derrubou definitivamente a teoria da geração espontânea. Então, o que ele disse? Ele disse que se uma matriz, ou seja, se uma matéria orgânica, no caso a carne, né, fosse aquecida, nenhum animáculo, ou seja, nenhum micro-organismo, seria capaz de crescer, exceto se fosse restabelecido o contato com o ambiente. É o que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, a partir do momento que eu fervo a água, eu estou eliminando possíveis micro-organismos. A partir do momento que eu cozinho, que eu frito uma carne, ou seja, eu coloco ela a temperatura muito alta, eu aqueço essa matéria, eu estou ali impedindo que micro-organismos cresçam. Foi isso que ele disse, né? A não ser que eu deixe, então, essa carne parada, exposta ao ambiente, ao ar, obviamente, assim vai crescer um micro-organismo. Compreendem? Então, isso foi o que Pasteur nos relatou aqui nessa época, certo? Bom, mais um pouquinho para frente veio Robert Koch, em 1876, que era um médico, né, que percebeu duas coisas. Quando ele saía do necrotério, primeira coisa. E segunda coisa, quando ele fazia cirurgias, né, quando ele terminava suas cirurgias, a probabilidade de morte do paciente era alta, né? Ele pensava assim, uai, né, peraí. Então, o que ele identificou? Ele identificou o quê? Olha só, isso pra gente hoje é tão bobo, né, mas naquela época, diferente, né, meninos? Então, ele identificou que se eu higienizasse as minhas mãos antes de cirurgia, por exemplo, eu diminuía a probabilidade dos óbitos. Ou seja, a higienização das mãos estava fazendo com que o micro-organismo não crescesse naquele local, diminuísse a contaminação. Isso é tão comum pra gente hoje, a gente sabe que lavar as mãos, estamos aí na pandemia, e a gente sabe que lavar as mãos é um ato que vai propiciar esse tipo de proteção, né? Então, Robert Koch foi um dos estudiosos que postulou que aqueles micro-organismos sim eram capazes de causar doenças, certo? E que a higienização das mãos iria combater ou minimizar essa possível contaminação, ok? Bom, e agora então, para a gente entrar de fato no nosso campo de estudo, as bactérias, dentro da microbiologia a gente divide os seres, né, os organismos em dois tipos, procariotos ou procariontes e eucariotos ou eucariontes, tá? Então, dentro dos eucariotos ou eucariontes são aqueles seres mais evoluídos. Então, estamos nós, seres humanos, além dos fungos, protozoários e parasitas. E como ser procarionte, nós temos as bactérias, certo? Que são seres um pouco mais arcaicos, né, menos evoluídos em comparação ao eucarionte. E no meio do caminho, nem lá nem cá, estão os vírus, né, que não tem metabolismo próprio, existe uma ainda série de questões sobre é um ser vivo ou não é um ser vivo, né, então ele fica no meio do caminho aqui, certo? Então, para nós começarmos o estudo da bacteriologia, ou seja, estudo das bactérias, essas bactérias nós sabemos que elas são organismos simples, né, que são constituídos de uma única célula. Por isso a gente chama esses organismos de unicelular, tá? O material genético, ou seja, DNA ou RNA, né, DNA muitas vezes, né, é o que tem. Não é envolto por uma membrana, ou seja, o DNA fica meio que bagunçado ali no citoplasma, né? E entra no grupo dos procariontes, que tem as células mais simples, fazendo parte as bactérias e as arqueobactérias. Aqui nós temos uma imagem de uma bactéria.
com toda a sua estrutura. Então, nós temos aqui, ó, o DNA, tá vendo? Em nucleóide todo bagunçado no citoplasma, não tem nenhuma estrutura protegendo ele. Ribossomos, vocês vão ver isso ainda, né? A função de cada organela. Ribossomo, citossol ou citoplasma, flagelo, que facilita a locomoção, parede celular, cápsula e membrana plasmática. Ou seja, ela tem três, é como se ela tivesse três barreiras para sua proteção. Então, olha só, às vezes que difícil que é um antibiótico adentrar essa bactéria aqui, né? Porque ela tem três barreiras de proteção, como se a gente falasse que, né, você vai entrar num banco, por exemplo, e você tivesse que passar por 3 portas até chegar ao banco, tá? Certo? Então, essa é a estrutura morfológica de uma bactéria. E ela tem diversas formas, né? Quando vistas ao microscópio, obviamente. Então, a gente pode ver as bactérias nesse formatinho de bolinha, estão vendo? Várias bolinhas. Então, se tiverem bolinhas sozinhas, a gente vai chamar cada bolinha de um coco. Não é um coco, é um coco, né? Então, são os cocos isolados. Se eu tiver vários cocos em cadeia, enfileirados, estão vendo? A gente chama isso de streptococcus. Se eu tiver vários cocos em forma de um cachinho de uva, nós vamos chamar isso de estafilococcus. Se não, ele não tiver em formato de uma bolinha, ele tiver em formato de um bastão, estão vendo aqui? Nós vamos chamá-lo de um bacilo. Então, um bacilo ou tá em cadeia, streptobacilo, certo? Não é nenhum formato desse. É um formato parecendo de uma espiral, né? Olha só, tá vendo? Todo enroladinho, sendo um barbante. Então, ele é chamado de espirilo. Ou, se ele estiver nesse formato de uma vírgula ou um grão de feijão, é chamado de um vibrião, certo? Então, nós temos esses tipos de forma de bactérias, né? Todas, cada uma diferente da outra, né? Cada uma com uma característica. E essas são as formas mais conhecidas. Então, nós temos cocos, streptococcus em cadeia, estafilococcus em cacho, bacilos, que são esses bastões, vibrião, formato de vírgula, e o espirilo, formato de um espiral mesmo, certo? Aqui, mais uma vez, além dessas que nós falamos, ainda existe a sarcina, quando eu tenho mais que 5 ali, 6, né? Geralmente 5, envolvidas, um cocozinho junto ao outro, forma uma sarcina. E quando eu tenho 4 juntinhos, forma uma tétrade, né? Bem tranquilo de lembrar. Tetra, 4, tétrade. Além disso, a gente tem bactérias com formas diferentes, né? Então, nós temos bactérias com formas especiais, parecendo uma barra de chocolate, né? Então, tem bactéria retangular em forma de estrela. Então, a gente tem bactéria para todo gosto, né? Para qualquer tipo de formato aí, a gente tem bactéria. Esse MET que tá aqui na sigla é a que eu falei para vocês lá atrás, que a gente pode ver as bactérias também nessa microscopia, só que a gente vai vê-la muito mais, assim, ali por dentro mesmo, né? Então, a microscopia eletrônica de transmissão, que não é todo laboratório que tem, geralmente raros, um ou outro, que estou falando de coisa mais cara, mais rebuscada, tá? Mas que também pode ser vista ali, tudo bem? E pra gente concluir esse primeiro momento, essa primeira parte, próximo ponto que a gente vai tratar no próximo momento são quanto à classificação das bactérias. Então, elas podem ser classificadas quanto à composição da sua parede celular, quanto à forma, certo? Que a gente viu agora, nessas formas diferentes. No próximo momento, a gente vai ver quanto à composição da parede, quanto à forma de obtenção de matéria orgânica, quanto à capacidade de formar ou não esporos, vamos falar o que são esses esporos e tudo mais, e quanto a algumas características específicas. E aí, uma classificação muito importante que a gente traz dentro da microbiologia, pessoal, é quanto à parede celular, tá? Que tá esse PC aqui, anotem aí, parede celular. Ela ou vai ser chamada de gram positiva, ou vai ser chamada de gram negativa. E aí, no próximo momento, a gente vai ver qual que é a diferença entre ser gram positiva ou o que é ser gram negativa, certo? Então, até aqui a gente vai ver isso sobre o histórico da microbiologia, como ela surgiu, o que ela estuda, tá? E quanto a essas formas de bactérias. E aí eu quero então que vocês coloquem, né, façam um desenho aí no caderno, em algum papel de vocês, para que vão gravando, tá? Então, cada forma de bactéria que a gente viu hoje, em coco, bacilo, vibrião e assim por diante, para que grave um pouquinho melhor, tá bom? Então, por hoje é isso, a gente vai terminar aqui, né? E esse primeiro momento,
E qualquer dúvida nós estamos aí para concluir, para tirar, tá bom? Muito obrigada e até o próximo momento.